Bom dia, irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Começando aqui nosso Café com Jesus. Estamos aqui ajeitando mais aqui um pouquinho aqui no nosso Facebook, né, que deu um probleminha aqui, mas já estamos melhorando aqui já. Probleminha da internet, de vez em quando acontece esses probleminhas, né? Mas vamos lá. Acho que agora tá tudo ok. Irmãos, a paz de Jesus, amor de Maria, começando nosso Café com Jesus, dando andamento ao nosso catecismo da Igreja Católica. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos começar o nosso dia como a gente sempre faz, louvando ao nosso Deus. Sabe, irmãos, a nossa vida é tão boa e a gente não consegue enxergar a graça de Deus quando nós não se voltamos para Ele. Mas quando nós acordamos e entendemos que tudo é graça de Deus, até o levantar, abrir os olhos, nós começamos o dia assim: Senhor, eu louvo-te por sua grandeza. Tudo o que sou e o que tenho, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagra minha vida, esta casa, minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder a vós. Deus meu Deus. Bom dia, irmãos, que bênção! Nosso Café com Jesus, dando um andamento, dando continuidade ao Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos vendo o índice analítico com o tema Deus dá a adoção pelos sacramentos. Então, pelos sacramentos nós somos adotados, somos chamados filhos amados de Deus. Hoje nós vamos estar vendo o parágrafo 1265. Vai nos dizer assim, que o batismo não somente purifica de todos os pecados, mas também faz do neófito uma criatura nova, um filho adotivo de Deus, que se tornou participante da natureza divina, membro de Cristo. Então, quando nós somos batizados, ali quando criança, nós fazemos parte do membro de Cristo. Eu passo a ser de criatura a filhos amados de Deus. Então, o batismo da Igreja Católica, no momento do batizado quando criança, nós estamos acolhendo aí a filiação, né? Somos filhos adotivos de Deus. Através do nosso Senhor Jesus, então nós nos unimos a Cristo. Nós somos revestidos de Cristo. É isso que nós vamos ver depois na palavra. E cordeiros com ele, templo do Espírito Santo. Nós vamos ver dois parágrafos hoje, o 1265 e o 1279, que já é um resumo. O fruto do batismo, ou a graça batismal, é uma realidade rica que comporta a remissão do pecado original e de todos os pecados pessoais, o nascimento para a vida nova, pelo qual o homem se torna filho adotivo do Pai, membro de Cristo, templo do Espírito Santo. Querido irmão, para que a gente possa compreender, falar sobre assim, essa adoção filial através dos sacramentos, nós vivemos isso, que a gente possa entender que a doutrina católica apostólica romana, o que significa a palavra doutrina, nós vamos ver também agora. Só que nós temos que entender que todo esse mover da doutrina cristã, da doutrina de Cristo, é um mover que o próprio Cristo falou para nós. Então, quando nós nos unimos à vontade de Deus, batizando quando criança, ali nós recebemos a graça de sermos chamados filhos amados de Deus, passamos de criatura a filhos amados de Deus, e ali nós somos absorvidos do pecado original. Aí, meu irmão, nós temos a caminhada nos sacramentos, onde que nós temos a confirmação, nós temos a Eucaristia, nós temos a confissão. Então ali, todo esse processo tem um matrimônio, né? Conforme o andamento da sua vida, nos unindo a Cristo, eu vou fazendo o meu caminho com Ele, certo? Eu unindo-me ao sacramento, que significa o quê? É o mover de Deus na minha vida,
me unindo a Deus. Então eu aceito, conforme a doutrina cristã, a igreja de Cristo, deixado por Ele, para que nós tornamos um só corpo místico, como diz Paulo, né? Onde que todos nós formamos um corpo místico de Cristo, cada um é um membro de Cristo. Que bênção, irmão, nós fazer parte desse corpo místico, mas nós temos que querer. Aí nós começamos lá quando criança, batizado, nós nos revestimos de Cristo, como nós estamos vendo aqui. Depois nós vamos caminhando junto com essa doutrina católica, apostólica, romana, que vem aos ensinamentos de Cristo, e nós vamos nos unir o quê? A Santa Eucaristia, que é a primeira Eucaristia. Aí nós vamos ter, depois, antes, né, temos a confissão, que é a remissão dos pecados, a redenção dos pecados, onde nós somos perdoados todo momento, quando nós corremos aos pés de Jesus, na persona de Cristo, né? Na persona do Padre, ali na persona de Cristo, e nós nos unimos ali aquele momento onde que nós somos perdoados, e o sangue de Jesus nos lava, que é na confissão. E aí tem a Santa Eucaristia, um momento único para nós católicos, mais um sacramento, a bênção de Deus, que é a unidade perfeita, a plenitude do amor, a entrega do nosso Senhor por nós, e nós nos unimos a Ele, comungando o seu corpo e o seu sangue, e ali nós permanecemos com Ele ali dentro de nós. E aí, meu irmão, eu venho dizer para você, a confirmação é o momento que você está sendo preparado para caminhar, é o momento que você faz e recebe ali a presença única do mover do Espírito Santo através da mão do bispo, onde que nós, fazendo esse momento da confirmação, nós aderimos à caminhada, abrindo o coração para que o Espírito Santo venha nos conduzir. E aí sim, é o mover que a gente está renunciando o pecado, nós estamos aderindo à vida nova em Cristo Jesus, caminhando com Ele, ao mover, anunciando Ele. Irmãos, todos os sacramentos dentro da Igreja Católica é uma bênção de Deus. Aí tem o matrimônio, o sacerdote, né? Onde que nós nos unimos também ali na unidade do casamento, e o sacerdote com a igreja tem um mover ali de fazer parte do corpo místico de Cristo. Então, irmão, a nossa caminhada com Jesus é uma bênção de Deus, ouvindo a sua doutrina e colocando em prática. Vamos começar aqui então na nossa palavra, que tem várias palavras aqui para a gente entender um pouquinho onde que Jesus falou da doutrina, que nos une a Ele, que nos faz conviver com Ele. O que significa a palavra doutrina, né? Então vamos lá, vamos pegar a nossa primeira palavra em João 7, no versículo 16 até o 17, mas vamos pegar um pouquinho antes, o 14. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs-se a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam: este homem não fez estudos. De onde ele vem, pois, este conhecimento das Escrituras? Respondeu, presta atenção, de onde vem esse conhecimento das Escrituras? Respondeu-lhe Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então, se ele falou do conhecimento das Escrituras, e ele fala: a minha doutrina não é minha, o que significa a palavra doutrina? Vamos ver? Para que a gente possa compreender a palavra, o estudo certo, correto, né? Sem desdobramento, sem dizer que doutrina humana, que doutrina não sei o quê. Nós vivemos católico, apostólico, romano, a doutrina de Cristo. O que significa a palavra doutrina? Vou ler para nós. Conforme está aqui o dicionário escolar da língua portuguesa. Vamos lá? Conjunto de verdades e conhecimento de um sistema religioso. Conjunto da verdade, o conhecimento de um sistema. Conhecimento do quê? Da palavra de Deus. Então, querido irmão, quando nós falamos palavra doutrina para nós católicos, não uma palavra protestante que usa a doutrina como doutrinas humanas, que nós vivemos doutrinas humanas, que dentro da Igreja Católica é tudo humano. Humano o quê? Lógico, Jesus é humano e divino, mas a doutrina deixada por Cristo são os seus ensinamentos, Cristo de Deus. É isso que tem que caber na cabecinha dos homens que não falam bobeiras, né? Vocês vivem doutrinas humanas. Que doutrinas humanas? Nós vivemos uma doutrina de Cristo, deixada a igreja por Cristo, a igreja católica, apostólica, romana, que foi deixada por Ele, para que nós vivamos essa graça que nós estamos vivendo aqui, de nós entendermos a palavra junto com Jesus e viver ela no nosso coração. Então, os sacramentos não são doutrinas humanas, são doutrinas de Cristo. Lógico que nós trazemos para a nossa vida humana e acreditamos que o nosso corpo estará presente no céu junto com a nossa alma.
Quando nós morremos, nós vamos, a alma diante de Deus, o primeiro julgamento, mas depois nós vamos ressuscitar aqueles que morreram antes da vinda do Senhor e vai levar seu corpo glorioso como Cristo levou. Toca em mim, toca na minha ferida, eu estou aqui, ó, meu corpo está aqui. Então, irmão, tem pessoas que pregam que as pessoas só vivem da alma, né? Que não vai ter o corpo. Então é uma coisa distorcida, errada, sabe? Vamos continuar nosso pensamento? Vamos lá, sobre a doutrina cristã. Jesus diz lá em Mateus 11, 28: Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Toma o meu jugo sobre vós e recebeis a minha doutrina. Aqui tem umas Bíblias que falam assim: recebei os meus ensinamentos, né? Então a palavra doutrina é usada aqui em algumas Bíblias, mas é a tradução dela, que da Ave Maria, aqui que eu estou, ela fala receber a minha doutrina, neste versículo, mas tem Bíblias que falam assim: receber os meus ensinamentos, mas a palavra doutrina é isso aí, certo? Então, receber a minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração. Vamos lá, vamos continuar. Agora nós vamos pegar lá em a segunda carta a São João, carta de João, São João, vai dizer assim: todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho. Aquele que permanece no ensinamento, vamos lá, vamos trocar a palavra doutrina pelo aquele que permanece no ensinamento de Cristo. Aonde que é esse ensinamento? Como que vai ter esse ensinamento? Do fulaninho lá que fez um estudo lá de teologia, protestantismo, né? E aí ele passa esse ensinamento, você vai acreditar nele ou você vai acreditar nessa tradição da Igreja Católica, que é 2000, a Igreja é de Cristo, irmãos, a gente não tem que se vangloriar, a Igreja é de Cristo, nós temos a única coisa que tirar a dúvida do nosso coração, parar de ficar ouvindo a asneira, né? Pessoas que dizem que estudam teologia, mas não seguem a teologia da Igreja Católica, que é essa Igreja dos Apóstolos. Teologia, tem várias teologias, você tem que entender. Tem teologia da prosperidade, que vai falar para você ser de Deus, você tem que, se você é de Deus, você vai estar sempre abençoado, tendo dinheiro. Então tome cuidado com as... eu estudo a Bíblia, eu li a Bíblia. Pode ler. Se você lê a Bíblia como um livro, né? Como um livro qualquer, que você vai estudar do teu jeito, o Espírito Santo vai falar comigo. Mas aí você não olha o mover de toda a palavra, de todo o andamento, ou como que foi escrito o Evangelho, né? Como que foi escrito, como foi escritas as cartas, né, de São Paulo, como que foi tudo o mover da Bíblia, como que surgiu. Aí você vai começar a entender. Como tem pessoas que vão ver a história, vindo pela história, e não vão ver a história lá dentro do depósito da fé, dentro lá da igreja, onde está deixado lá, a história é certinha, irmãos. Então, assim, é um mover muito grande, o estudo tem que ser bem amplo, certo, correto, porque senão vão te levar para um local errado. Eu falo que são os falsos pastores, né? Os falsos ensinamentos, que muitos vão acreditar, que muitos vão cair, mas a hora que a pessoa cair na real, vai falar: poxa, se Cristo deixou a igreja e surgiu há 2025 anos a igreja de Cristo, lá com a palavra de Deus, por que a igreja protestante e as outras igrejas surgiu em 1460 e agora estão dizendo que tudo nós estamos errados? Porque é uma reforma de Cristo. Não tem reforma, a igreja de Cristo não tem reforma. Não é uma reforma, eles usam como reforma que eles estão reformando o que Cristo deixou, mas não é isso aí. Não existe isso aí. Se você for ver os ensinamentos, está totalmente errado. Então vamos lá, vamos continuar? Vamos pegar a nossa palavra agora, para a gente finalizar, que a gente é revestido de Cristo no batismo, né? Gálatas capítulo 3, do versículo 26 ao 29. Gálatas 3, 26 ao 29. Somos filhos no Filho. Antes que viesse a fé, estávamos encerrados sobre a vigilância de uma lei, esperando a revelação da fé. Assim a lei se nos tornou pedagogo encarregado de levar-nos a Cristo, para sermos justificados pela fé. Mas depois que veio a fé, já não dependemos do pedagogo, porque somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Então, quando a criança é batizada em Cristo, ela é revestida em Cristo pela fé. Nós acreditamos que essa criança vai caminhar e vai permanecer ali nos ensinamentos cristãos, na doutrina de Cristo, que é a doutrina católica, apostólica, romana, os ensinamentos da verdade, sem distorção, sem engano, e ali caminhando com a verdade junto com a tradição, irmãos. Por isso nós estamos lendo o catecismo. Aqui está a tradição
falada da palavra. Então nós não estamos lendo o catecismo para dizer que nós estamos lendo um livro que um homem... Não, aqui é a igreja de Cristo, a unidade. O que está aqui no catecismo é o mover de 2025 anos, né? É a tradição, é os apóstolos, é a palavra, junto com a tradição. Por isso, quando você ouve um católico falar assim, nós não acreditamos só na Bíblia, que a gente possa entender, que quer dizer que somente a Bíblia, sem uma tradução correta, ela se torna uma arma perigosa para Satanás. Porque Satanás sabia a Bíblia lá, sabia a palavra, né? O Torá, não era a Bíblia, não existia a Bíblia ainda. Mas ele sabia a escritura de cor. Só que a distorção da escritura, né? Como ele fala ali para Jesus. Mas Jesus corrige ele. Então, querido irmão, tudo que foi deixado por Jesus é para a melhor perfeição diante de Deus. E eu acredito que a igreja deixada por ele, como ele disse, o próprio Senhor, não sou eu, não é fulano, não é os santos, não. Foi Jesus que disse, sobre a minha igreja edificarei. Então é a igreja dele. Queridos irmãos, que nós não tenhamos dúvidas da nossa fé. Por que eu falei isso? Porque quando a gente fala que nós somos adotados pelos sacramentos, muitos, vêm distorcer dizendo que esse aí é coisas humanas. Por quê? Porque Lutero, na época que ele falou isso, ele fala que toda pessoa tem que viver só pela fé, como está aqui. Mas essa fé nos leva a crer que nós temos que ser revestidos de Cristo. De que forma? Aí vem os sacramentos, tudo tirado aqui da palavra, né? Os ensinamentos da Eucaristia, da confissão, todos os ensinamentos de Cristo. Então nada que nós fazemos, ou aliás, tudo que fazemos dentro da Igreja Católica, irmãos, diante da Igreja, dos sacramentos, tirando aqui a presença, a presença das falhas, das falhas humanas, mas a Igreja de Cristo, ela é una, ela é católica, apostólica, romana. Entendeu? É isso que temos que entender, entrar na cabeça de todo católico. Não fica procurando outras denominações. Lá tem Jesus. Meu irmão, minha irmã, Jesus está presente na Santa Missa. Todos os momentos para nós. Nós, no nosso diálogo com Ele, no nosso diálogo aqui com a Palavra de Deus, mas a presença mais forte que nós católicos temos é dentro do sacramento da Eucaristia, que é a convivência com Jesus eucarístico. Não tenhamos dúvida disso. Este é o meu corpo. Às vezes a gente fica procurando aí pessoas que ficam desfazendo da Eucaristia, falando que isso é só uma memória, que isso aí é só para você lembrar, vamos tomar um vinho, vamos comer um pão. Não, Jesus disse, este é o meu corpo. Ele pegou ali o pão e disse, este é o meu corpo. Este é o meu sangue que é dado por vós. Quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não é digno de mim. João 6,54. Aí você vai ver pessoas distorcendo. Não, você não. Irmão, nós estamos caminhando há 2000 anos. Eu prefiro errar junto com a igreja do que eu errar sozinho. Porque tem pessoas que montou a sua igreja sozinho. A igreja de fulana que montou. A igreja de nós não temos igreja. Então, por que vocês vão lá no prédio, onde vocês falam que é a igreja de Cristo? Por que vocês vão? Por que vocês não rezam em casa? Ora em casa, que orar e rezar é a mesma coisa, tem oração direcionada. Mas eu estou falando isso, irmãos, por quê? Porque são ensinamentos que nós temos que abrir os olhos. Nós caímos em pequenas falas por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Se você lê a Bíblia, onde que surgiu a Bíblia? Estuda. Onde que surgiu a Bíblia? Quem que escreveu os evangelhos? Onde que surgiu a igreja do fulano do ciclano? Que ano? Pergunta. Por que nós não estudamos isso? Porque quando a bênção vem falar com você, você não fala, irmão, não, eu creio só na palavra de Deus. Mas se você crê na palavra de Deus, você vai acreditar que existe a igreja. Que Cristo deixou. Não, mas nossa, não está escrito isso. Mas quem que escreveu a tua Bíblia? Não, mas de vocês tem tantas Bíblias a mais, nós temos tantas Bíblias. Irmão, nós estamos andando com os apóstolos. Os apóstolos leram a Bíblia, o Torá, com todos os livros. Eles não tiraram nada, não. E a nossa Bíblia católica é deles. Eles que conduziram. Quando eles colocaram o Evangelho, colocaram junto todos. Se eles se colocaram e permaneceu, quem somos nós para tirar? Aí daquele que tirar uma vírgula. E dizem que nós católicos acrescentamos. Tudo é conversa e distorção da verdade. Abra os olhos. Estude, pesquise, vai a fundo. Mas não pesquise como um homem que disse que entrou lá na minha loja um dia, não. Eu fui lá em Roma,
vê a história lá, né, os homens estão dizendo, não, vai lá dentro, pede para o Papa, pede lá, eu quero estudar aí a história de Jesus com a igreja, com os depósitos da fé. E aí, irmão, você vai entender o que é a igreja de Cristo. Não é uma brincadeira, não é homens que morreram para dar a vida para que chegasse até nós a verdade, para que alguém venha aqui hoje e distorça tudo isso aí, joga fora e nós ficamos aqui. Ah, eu aceito, está tudo certinho. Não seja um católico apostólico romano frouxo. Seja um católico apostólico romano e assuma a tua fé. Não fica andando de igreja em igreja, batendo em porta, para dizer que você, não, lá tem a cura, lá eu conheci Jesus. A verdade é, eu nunca encontrei Jesus, né? Que Deus abençoe e ilumine o nosso dia e que traga a bênção no coração de cada um de nós. Encerrando aqui, porque nós não vamos estar falando sobre essa palavra aqui que nós acabamos de dizer, né? Onde que nós estamos dando procedimento aí que através dos sacramentos nós somos adotados como filhos amados de Deus. Mas a gente confirmando e acreditando nessa verdade, querido irmão, é uma tradição que é passada há muito tempo e há muitos anos, né? Onde que nós somos levados quando criança e batizados, somos revestidos de Cristo, como diz a palavra, diante da doutrina cristã. Coloca a mão no teu coração. Foram muitas informações verdadeiras e ditas com discernimento, para que a gente abra os olhos da fé, abra os olhos diante do que o mundo está oferecendo, diante das mentiras, dos fake news, né? Da palavra de Deus, da distorção. E aí, meu irmão, quando você começa a entender que a tua maior riqueza está ali na vivência com os sacramentos, que é a unidade com Cristo, que é os ensinamentos de Cristo, você vai mudando todo o sentido da sua vida. Por isso, querido Deus, colocamos na Tua presença o nosso coração, e que os nossos olhos estejam sempre abertos para a Tua verdade, e que o inimigo não tenha autoridade sobre nós. Que a cada conhecimento, a cada palavra dita, Senhor, que a nossa casa, a nossa família possa se alimentar da verdade, unindo a Igreja de Cristo. Nós acolhemos a Tua verdade, Senhor, acolhendo a verdade junto com os ensinamentos cristãos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E como nós fazemos sempre, nós começamos em nome do Senhor e terminamos em nome do Senhor, porque nós pertencemos a Cristo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Quando nós traçamos o sinal da cruz, nós pertencemos ao Senhor. Que Deus abençoe.